Vamos orar. Obrigado, Deus, por este momento onde vamos abrir a Tua Palavra e queremos receber aquilo que venha do Senhor para os nossos corações, para o nosso fortalecimento, para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Sopra o Teu Espírito, Pai, para que Ele traga sobre nós, nesta hora, aquilo que o nosso coração tanto precisa, tanto almeja. Em nome de Jesus, amém. O nosso tema para hoje é capacidade e incapacidade. Somos pessoas mais capazes ou somos pessoas menos capazes? Eu quero ler para vocês o texto de Êxodo, no capítulo 2. É a história do nascimento de Moisés, bastante conhecida, mas sempre vale a pena nós voltarmos para o texto da palavra e relermos um texto tão rico de tantos ensinos como esse. Diz assim: um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha de Faraó descera ao Nilo para tomar banho. Então, ou melhor, enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso, viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: "Esse menino é dos hebreus." Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha de Faraó: "A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino?" "Quero", respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do Faraó disse à mulher: "Leve este menino, amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso." A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do Faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: "Porque eu o tirei das águas." Que história extraordinária! Que história maravilhosa! Que história, e é uma história real, não é uma história fictícia, não é fruto da imaginação de alguém muito criativo, de alguém muito capacitado para criar uma história tão bonita como essa aqui. Agora, se a história, por um lado, é bonita, e ela é, de fato, muito bonita, por outro lado, essa história ela acontece num tempo terrível. Que tempo era esse? Foi o tempo quando o Faraó ele começou a perceber que os hebreus, os israelitas, os judeus, que estavam ali habitando o Egito, eles foram levados para lá. Vocês conhecem a história? Eles chegaram ao Egito por causa de uma fome que aconteceu naquele tempo, e aí José, vendido pelos irmãos, foi para o Egito, enfim, e aí que lá no Egito esse povo começou a se multiplicar extraordinariamente. E se tornaram escravos ali no Egito, e viviam escravizados. E o que o faraó percebeu? Que esse povo estava crescendo tanto que as mulheres hebreias, elas davam à luz com tanta facilidade, e o número de descendentes daquele povo ia crescendo, 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 e Moisés ficou apavorado. Ele ficou apavorado porque ele pensou assim: eu não vou conseguir controlar esse povo todo, vai chegar uma hora aí que nós vamos ter problema com isso. Então ele deu uma ordem terrível. A ordem que ele deu foi a seguinte: olha, parteiras, quando forem atender uma mulher hebreia, se a criança que nascer for homem, se for um menino, mata. Não deixa essa criança viva. Já pensou que época terrível, aquela época em que Moisés nasceu? Joquebede, a sua mãe, que engravidou, imagine os meses de gestação, ela pensando: como é que vai ser? Como é que vai ser? Se eu tiver um menino, se for homem, ele vai ser morto, como é que vai ser? Como é que vai ser? Esse era o quadro. É isso que o livro do Êxodo ele registra, ele descreve ali nos primeiros capítulos do livro do Êxodo.
estava o povo hebreu vivendo um período terrível. Estamos vivendo hoje um período terrível. Estamos vivendo hoje algo que nós não imaginávamos até há bem pouco tempo atrás. Que iríamos enfrentar uma pandemia com essas dimensões, com essa catástrofe toda que esta pandemia, que este vírus está provocando. Moisés nasceu em meio a uma crise absurda, a uma crise terrível, a uma crise, a um momento extremamente perigoso. De onde veio a capacitação para Joquebede para lidar com aquela situação? Fundamentalmente, o que Joquebede manifestou foi fé. É assim que eu vejo, porque uma mãe que dá à luz a uma criança e percebe que aquela criança é um menino e pelo fato de ser menino será morto, essa mulher, ao invés de entrar em desespero, ao invés dela ficar sem saber absolutamente o que fazer, porque quando nós não somos capazes de lidar com alguma situação, é esse o sentimento que toma conta da gente. Eu não sei o que fazer. Você já ouviu essa pergunta por parte de alguém? Alguém já te procurou e disse, olha, a minha situação é essa, e eu não sei o que fazer. É comum, é normal que todos nós, diante de situações que são situações extremamente desafiadoras, a gente tenha esse mesmo comportamento. Eu não sei o que fazer. Mas é exatamente aí que entra a questão, o assunto, a verdade, a maravilha da fé. Não vejo saída, mas eu creio, eu confio. Joquebede, ela confiou que algo diferente poderia acontecer com a vida do seu filhinho. Ela confiou nisso. Agora, a fé, a confiança que ela manifestou, levou-a também a ações. E aí é um ponto fundamental daquilo que nessa manhã eu gostaria de compartilhar com vocês, que é aquilo que podemos chamar de fé operacional e que está descrita lá no livro de Tiago de uma maneira extraordinária. A fé sem obras, isso é, a fé sem que eu faça alguma coisa, para nada serve. Isso não é fé. Agora, a questão é a seguinte, que a fé é algo inexplicável. É um dom, conforme a palavra de Deus diz, é um dom que Deus dá. Agora, a ação, ela compete a nós. E é aí que surge a pergunta, nós procuramos nos capacitar para lidar com as situações que se apresentam diante de nós? Sabe como eu percebo que essas realidades de uma vida que se diz cristã, quer dizer, de uma pessoa que se diz confiar em Deus, crer em Deus, ser convertido a Jesus Cristo, a diferença que eu vejo entre a maturidade e a imaturidade de um cristão é essa atitude que ele tem diante de uma dificuldade, diante de um quadro onde ele não sabe o que fazer. Normalmente o que faz? Ele pede oração. Pede oração e não está errado pedir oração. Não está errado dobrar os seus joelhos e clamar ao Senhor, que o Senhor intervenha, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor conduza, que o Senhor realize, que o Senhor faça, que o Senhor resolva. Mas fica só na questão da oração. Se a oração fosse o único e necessário, imprescindível instrumento para lidarmos com as situações difíceis, tudo bem, fiquemos só com a oração. Mas não é assim que eu vejo na Bíblia. Não é assim que eu vejo a história de Joquebede com seu filhinho Moisés. Ela confiou que algo diferente poderia acontecer com ele, mas ela agiu. E aí que entra a necessidade, a carência de nós buscarmos nos capacitar. E nós temos nesses domingos falado sobre o livro de Provérbios, que é o livro da sabedoria. Nós precisamos nos capacitar para nos tornarmos cada vez mais sábios, para cada vez mais sábios sabermos, juntamente com a oração, a lidar de forma prática com as situações que se apresentam diante de nós.
E essa foi a ação maravilhosa de Joquebede. Preparou um cestinho, preparou direitinho, calafetando, para que não entrasse água no cestinho. E colocou ali o seu filhinho. Ah, que ato de fé! Que ato de fé foi esse? Colocar o seu filhinho dentro de um cesto e colocar o cesto no rio, ali. É como que se ela tivesse experimentando o seguinte: ao colocar este meu filhinho tão lindo, 3 meses, já estava com 3 meses, ao colocar esse meu filhinho nesse cesto aqui, e ao colocar esse cesto ali no rio Nilo, eu estou entregando, eu estou colocando o meu filhinho nas mãos de Deus. E isso é uma atitude de fé. Então vejam como fé e ação, elas caminham juntas. A fé, ela diz respeito à nossa oração e à nossa confiança em Deus, a nossa confiança nas promessas da sua palavra. Isso diz respeito à fé. Agora, a ação, ela diz respeito à nossa capacidade, ao preparo que nós buscamos, e temos que buscá-lo diariamente, para estar cada vez mais capacitados para, como diz o apóstolo Paulo numa das suas cartas, de Deus nós somos cooperadores. E vejam que exemplo extraordinário então, da cooperação de Deus para com Joquebede, do Joquebede para com Deus. Os dois trabalhando juntos, os dois agindo juntos. Então a Joquebede, a mamãe de Moisés, ela colocou o seu filhinho no cesto, colocou ali no rio, e ela também disse à sua filha, irmãzinha, a irmã de Moisés, disse: olha, fica olhando, fique atenta. Então vejam que esta Joquebede, ela foi uma mulher extraordinária. Ela se mostrou extremamente capacitada para lidar com aquela situação. Ela procurou não se descuidar de nada. Pela fé, ela agiu daquela forma, ela agiu. Pela fé, ela agiu. Ela agiu. Ela não somente manifestou fé ou dizia que tinha fé e ficou apavorada dentro de casa, quem sabe tapando a boca do seu nenê para que ele não chorasse, para que da rua não fosse ouvido o seu choro e aí viessem pegá-lo e matá-lo. Ela teve a fé de que aquela adversidade, por mais gigante que ela fosse, e ela foi extremamente gigante, quantos meninos morreram? Morreram porque não tiveram essa mesma atitude de fé e essa mesma atitude de ação que Joquebede mostrou. Joquebede confiou, Joquebede agiu, Joquebede ela comunicou à sua filha essa sua fé, essa sua segurança, colocou a filha para vigiar o seu irmãozinho. Então vejam as ações que as capacidades de Joquebede levou a ter, a agir, não é? As ações que ela levou a agir. Eu fico tão entusiasmado aqui que aí de vez em quando me perco em palavras. Mas deu para entender. E aí eis que vem a filha de Faraó. Ela vem tomar banho ali no rio, vem com as suas servas. E aquela criança descoberta, ela é achada. Ela é achada e olha que coisa extraordinária. Ah, quando Deus age juntamente com a capacidade humana. Nós não somos robôs. Nós não fomos programados tão somente para agir de uma forma determinada. Nós temos que nos capacitar, nós temos que nos doar na busca de nos tornarmos cada vez mais sábios, para termos as formas práticas não pautadas na nossa maluquice, na nossa loucura humana, mas pautadas naquilo que nós recebemos, naquilo que nós aprendemos da palavra de Deus, naquilo que as nossas experiências vividas nos ensinam. Então essa junção, Deus agindo juntamente conosco, nós agindo juntamente com Deus, a parte de Deus é a parte de nos conceder fé,
E nós precisamos crescer e alimentar cada vez mais a nossa fé. Mas juntamente com a fé, nós temos que nos capacitar para agir da maneira certa. Com fé, mas agir com sabedoria. Temos procurado ser cada vez mais capazes, mais capacitados. Nós vivemos entre esta dualidade, sermos capazes ou sermos incapazes. Quando a incapacidade ela se torna mais predominante em nós, entra a questão da fé. Mas a fé, ela também nos chama à ação. E a ação tem a ver com a nossa preparação, com o nosso crescimento em sabedoria, com a nossa busca de capacitação. Então, são essas duas coisas que precisam ser orientadoras da nossa caminhada cristã. Eu vivo pela fé, diz a palavra de Deus, o justo viverá pela fé. Mas Tiago, ele diz, tudo bem, a fé tem o seu lugar, mas se não houver ação, a fé não serve para nada. Esse é o nosso chamado, esse é o chamado para mim e para você. Que nós busquemos exercitar a nossa fé, mas que também busquemos nos capacitar para as situações que se apresentam diante de nós. O neném é encontrado, a filha de Faraó é comunicada, ela vai e ela se encanta por aquela criança. E olha que coisa extraordinária! Será que Joquebede poderia ter pensado naquilo que aconteceu? Eu acredito que de jeito nenhum. Porque quando a gente age pela fé, segundo a capacidade que nós já temos desenvolvido, a gente enxerga uma parte, a gente enxerga até um determinado ponto, mas vamos até aquele determinado ponto. E o que acontece? Quando a gente chega até aquele determinado ponto, a gente percebe que surgem novos cenários à nossa frente, novos passos a serem dados. E aí, Joquebede foi chamada pela irmã de Moisés para que tomasse conta daquela criança, segundo as ordens que a filha de Faraó deu. Então, Joquebede, a mãe de Moisés, a própria mãe de Moisés, ela pega o seu filhinho, o seu filhinho volta para os seus braços e ela passa a amamentá-lo. Quer dizer, ela não somente cuida, imaginem o cuidado de uma mãe cheia de amor para com seu filhinho, ela não somente cuida amorosamente do seu filhinho, mas o seu filhinho e a sua família se tornam protegidos da filha de Faraó. Ninguém toca naquela criança, ninguém toca em Moisés, ninguém toca nele. Que lição maravilhosa, que história maravilhosa e que ensinos maravilhosos para mim e para a sua vida. Fechando essa nossa reflexão de hoje, que fique nos nossos corações esse chamado para mim e para você. Exercitar a nossa fé. O justo vive da fé. Diante das adversidades, das dificuldades, não nos desesperemos. Recorramos à fé. Eu confio em Deus. Eu confio que Ele vai fazer algo diante dessa situação. Ele vai fazer, mas eu tenho a minha parte. Eu sou cooperador dele. Nós vamos fazer juntos. Já pensou que dupla? Deus e eu e Deus, você e Deus, Deus e você, trabalhando, operando? Deus não precisa ser capacitado. Ele já é plenamente, inteiramente, completamente capacitado. Mas nós precisamos sim desenvolver as nossas capacitações, a nossa sabedoria. Meu irmão, minha irmã, exercitamos a nossa fé. E nos preparemos. Nós queremos colaborar, cooperar. A Comunidade Batista Terra Nova quer cooperar nesta sua preparação. Acesse as nossas reflexões, nos acompanhe, que nós queremos estar então comunicando a vocês reflexões que os ajude a estar mais bem preparados para lidar com as adversidades, que são muitas e que nunca cessarão de aparecer diante de nós. Obrigado, Deus, por esse testemunho maravilhoso de Joquebede.
Obrigado por essa história que tanto nos inspira e nos dá mais segurança para continuar indo em frente. Abençoa aqueles que ouviram, que receberam e que nós possamos crescer em sabedoria e assim estarmos cada vez mais capacitados para vivermos a vida aqui conforme os princípios do reino e alcançarmos em Jesus Cristo as vitórias, como diz a palavra de Deus, que em Jesus somos sempre conduzidos em triunfo. Que seja assim em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida e vamos em frente com determinação, com fé e buscando sabedoria.